Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz, sejam muito bem-vindos por aqui. Quero compartilhar algo no coração, para o coração de vocês, da parte do Senhor, ministrar ao coração de vocês. É um prazer estar por aqui, poder falar algo da parte do Senhor. E eu quero falar sobre o coração do homem, sobre o nosso coração. Não é? Às vezes a gente age por impulsão, por emoção, e a gente deixa, por muitas vezes, a gente deixa ser levado pelo nosso coração. E é um grande problema, porque enganoso mais do que qualquer outra coisa é o coração do homem. Então a gente não pode de jeito nenhum deixar ser levado pelo nosso coração. Jeremias 29:11 vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de trazê-los, de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me procurar de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para um lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Jeremias, como todos sabem, foi um profeta do Senhor, um sacerdote que o Senhor levantou para profetizar ao povo de Israel, para trazer um alinhamento ao coração do povo de Israel. Porque lá em Jeremias 16, se não me falha a memória, o povo crava com estilete, diamante de ferro, crava no seu coração pecado. Aonde é a ordem do Senhor para que o homem guarde os seus mandamentos na tauba de carne do seu coração? Nessa tauba, aonde é para nós guardarmos os mandamentos do Senhor, o povo cravou o pecado. Não é? Cravou o pecado no seu coração, e o povo foi cada dia indo de mal a pior. Então o Senhor envia o seu profeta Jeremias, com o intuito de reposicionar novamente o povo. Porém, tem as suas consequências, né? Todo pecado tem as suas consequências. E o Senhor determinou que por 70 anos o povo viveria um exílio no cativeiro, não é? Então passaria por 70 anos. E o que tem a ver tudo isso com o coração, pastor? Tem tudo a ver, porque a gente se perde por conta do nosso coração. A gente se perde por conta do nosso coração. A Bíblia diz que aonde está o teu coração, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então o povo se perdeu por conta do seu coração, por deixar ser levado pelo seu coração, pelas suas emoções. E por diversas vezes na Bíblia, se você parar para olhar, é o Senhor reposicionando o povo e o povo se perdendo novamente. Por quê? Porque não tem paciência, não consegue esperar, não consegue ouvir a voz do Senhor, não é? Então, tá aqui mais um exemplo. E nesses dias não tem sido diferente. Qual é a diferença daqueles tempos para hoje? Nenhuma. Se você parar para olhar, quando o Moisés sobe ao monte para falar, para ouvir aquilo que o Senhor tinha para falar, o povo não tem paciência de esperar. Então o povo sai e toma-se uma decisão precipitada e cria para si um bezerro de ouro. E nos dias de hoje não é diferente. Nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas vivem e querem viver um evangelho fast food, né? Onde as coisas têm que ser agora, para ontem, para já. Não tem paciência, né? E se é algo que fala que não é de acordo ao coração dela, se não é algo que fala de acordo com aquilo que ela quer ouvir, então não é de Deus, né? Então as pessoas estão sempre em busca de um profeta, em busca de alguém que fale segundo o seu coração, né? Que fale segundo aquilo que ela quer ouvir e quer buscar. Não é diferente nesses dias. Se você olhar um capítulo antes, se não me falha a memória também, Jeremias aqui, está na Bíblia, em Jeremias 28, as pessoas param para ouvir um falso profeta chamado Ananias. E esse falso profeta, ele vem dizer para o povo, né, ministrar prosperidade, ele vem falar para o povo sobre prosperidade e também vem quebrar aquilo que o Senhor havia determinado por intermédio de Jeremias.
que era um exílio de 70 anos. Então esse falso profeta chamado Ananias, ele vem e diz ao povo que não, que em 2 anos o Senhor o livraria o povo, não é? E não é verdade, porque nada disso aconteceu, nada disso aconteceu. E o que eu quero trazer é que as pessoas estão em busca de homens que falam segundo o seu coração, segundo aquilo que quer ouvir. A gente vê homens e mulheres tomando atitudes impulsionadas pelo seu coração e não impulsionada pelo Espírito. E uma triste realidade tem acontecido nesses dias, uma triste realidade no nosso meio tem acontecido nesses dias, não é de hoje, isso já é de muito tempo, mas um falso evangelho que vem crescendo a cada dia. Um falso evangelho que não tem a ver com o evangelho do Senhor, ele tem crescido a cada dia no nosso meio. Se você olhar para a internet, se você olhar para as redes sociais, você vai ver que a cada dia nasce um falso profeta que ministra aquilo que as pessoas querem ouvir ou aquilo que elas estão buscando. E a grande verdade é que toda liderança, todo governo e toda autoridade é instituída por Deus. O Senhor, ele levanta líderes e mestres segundo a vontade do seu coração, segundo o coração dos homens. É o Senhor quem levanta. Toda liderança, seja ela uma liderança boa, ruim, seja ela de acordo com a humanidade. O Senhor rejeita o homem segundo o coração do homem. E isso é uma grande realidade. Um coração perfeito é um coração alinhado ao de Deus e as suas vontades. Agora, um coração imperfeito é um coração desalinhado ao coração de Deus e que age segundo as suas vontades. Então, é assim que o Senhor faz. O Senhor levanta homem segundo o coração do homem, segundo a vontade do homem. Então, quem levanta é o Senhor. E quanto mais o coração do homem está na terra, mais líderes se levantarão, gente, para falar segundo o seu coração, segundo o coração do homem. Olha só o que 2 Timóteo diz, 2 Timóteo 4,3. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Basta você olhar aonde é pregado o evangelho de fato, aonde é ministrado a palavra do Senhor de fato, não tem tanto engajamento, não tem essa multidão de pessoas, mas aonde está falando aquilo que as pessoas querem ouvir, aonde está falando segundo o coração das pessoas, você vai ser grande, você vai crescer, você pode, você consegue, não é? Você é tudo isso, o seu nome vai soprar, você vai ser grande na terra, o Senhor, a dupla honra vai chegar, e tudo isso e coisas más, está lotado de pessoas, não é? E as pessoas estão em busca desse tipo de liderança. É esse o tipo de liderança que o homem que tem um coração terreno busca para si. Homens que falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Em Jeremias 3,10 a Bíblia vai dizer: apesar de tudo isso, a sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu, o Senhor de vocês, declara o Senhor. Eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, 1 de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Olha só, aquilo que o homem busca para si, a Bíblia diz que o caminho que para os homens parecem ser bons, parecem ser perfeitos, são caminhos de morte. Irmão, a bem da verdade é que sem o Senhor nada nós podemos fazer. E se eu e você sabe planejar, ou tem planos para algo, planos para o futuro, não são planos bons, são planos que vai nos levar à morte. E a pior morte do homem e da mulher é a morte espiritual. Se você pensa que a morte física é a pior, não é, porque quando morre, acabou. A morte física morreu, acabou. Mas a morte espiritual é a pior,
porque é o homem vivo, mas vegetando. É um homem que que vive, mas não tem vida. Não é? É somente uma alma vivente, mas não tem em si o espírito vivificante. Essa é a pior morte, é a morte espiritual. E o Senhor tem planos para nós de prosperar, plano de vida, um plano futuro. Por isso que a Bíblia diz, então eu darei a vocês governantes conforme a minha vontade, conforme a vontade do Senhor, que os dirão com sabedoria, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Então, é o Senhor que levanta líderes, tanto eles que vai nos dirigir com sabedoria, tanto líderes que dirigirão com sabedoria e também líderes que querem falar segundo o coração dos homens. Entende? Então, quando nós se voltamos ao Senhor de todo o coração, o Senhor levanta líderes que dirão não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Líderes com sabedoria e entendimento. Então, nós precisamos urgentemente voltar ao Senhor, voltar às práticas do Senhor, voltar ao arrependimento, voltar a um evangelho genuíno, puro e simples, que, irmão, não tem segredo. Não adianta, não precisa enfeitar o pavão. O evangelho ele é puro e simples. Mas o que tem acontecido nesses dias são homens e mulheres se levantando e, pior, usando a Bíblia para falar aquilo que o Senhor não mandou falar. E pior do que não fazer nada é fazer aquilo que o Senhor não mandou nós fazermos. E o que mais tem acontecido nesses dias é pessoas fazendo aquilo que o Senhor não mandou fazer. E isso é um perigo, porque tudo aquilo que o Senhor levanta, Ele sustenta até o fim. Mas tudo que o homem levanta, ele tem que sustentar. Por exemplo, se você é aculturado, se você está sendo aculturado a fazer campanhas, então você vai ter que sustentar isso até o fim. Porque no dia que você parar com as campanhas na sua igreja, as pessoas não vão ir mais. Porque elas estão viciadas, elas estão sendo doutrinadas a viver de campanha após campanha. Então você vai ter que arrumar cada dia mais uma estratégia para poder manter a sua igreja. Se você está aculturando a igreja com cantores famosos, com cantores de mídia, e quando chegar um dia que você não convidar um cantor de mídia, os irmãos vão questionar, pastor, por que o cantor de mídia não vem mais aqui? E aí que está o perigo, para não perder os membros, para não perder a igreja, o líder ele continua aculturado, continua sendo aculturado a viver dessa forma e também aculturando os irmãos. Mas se nós ministramos a palavra, se nós se comprometemos com o evangelho, irmão, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem levanta e é o Senhor quem sustenta. Se nós não se contaminamos, se nós não se corrompermos com nada disso, o Senhor vai manter, o Senhor é quem mantém, o Senhor é quem cuida. Irmão, e eu vou falar uma coisa, não adianta estratégia, não adianta nada disso, somente os puros de coração que verão ao Senhor, que verá ao Senhor. O homem com o coração endurecido não vai conseguir entender, não vai conseguir compreender, não vai conseguir enxergar o que Deus está fazendo, o que Deus não vai conseguir ouvir, o que Deus está dizendo. E o pior de tudo, vai distorcer a verdade, vai tentar distorcer a verdade em mentira. E pasmem, uma das ferramentas do diabo é essa. Não é tirar o homem e a mulher da igreja, não é tirar você de dentro da igreja, mas é tentar cegar o seu entendimento. Não foi o que o apóstolo Paulo disse, se não me falha a memória, que o presente Deus desse século veio para roubar, para cegar o vosso entendimento? E é o que está acontecendo nesses dias. E pior, usando os líderes para distorcer a verdade em mentira. E esse sempre foi o objetivo do diabo, tentar transformar a verdade em mentira. E se a gente parar para analisar, é o que está acontecendo hoje com os líderes, com as pessoas, tentando transformar a verdade em mentira.
não conseguindo discernir aquilo que o Senhor está falando, não conseguindo discernir a verdade, não conseguindo ouvir aquilo que o Senhor tem para falar e não conseguindo enxergar a verdade. E quer saber, irmão, aonde você está, meu irmão e minha irmã, aonde você está vai definir aquilo que você vê. Se você está dentro de uma aldeia onde essa cultura está impregnada, você não vai conseguir enxergar nada além daquilo que está sendo falado, além daquilo que está sendo ministrado. Aonde você está vai definir aquilo que você vê. E o que nós precisamos sair é da onde nós estamos, dessa cultura, dessa aldeia, para poder enxergar além. E só assim nós vamos poder enxergar além daquilo que nós estamos aculturados a ver e ouvir. Entende? O coração do homem e da mulher é o que depende de toda a vida. Se você tem um coração sadio, você tem vida. Se você tem um coração doente, você não tem vida. Então, depende o coração, toda a vida do homem depende do coração, da onde está o coração do homem. Então, a ordem do Senhor é: guarde de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Então, irmão, não só a nossa visão, mas o nosso coração, aonde nós estamos, aonde está o nosso coração, vai definir aquilo que nós vamos ver, entender e ouvir. Então nós precisamos urgentemente sair dessa aldeia, sair desse lugar, sair dessa cultura da fila do pão, da fila da bênção, da fila da cura, e enxergar de fato um evangelho que aonde você está para buscar, você tem que dar, porque Jesus disse que é melhor dar do que receber. E as pessoas estão sendo aculturadas a buscar, a buscar, a buscar. Há um evangelho de me dá, me dá, me dá. As pessoas estão sendo aculturadas a viver na fila da bênção, a viver na fila da cura, a viver na fila do pão. E nós precisamos urgentemente sair desse lugar. Nós precisamos sair da fila da cura, da fila da bênção, da fila do pão. Nós precisamos curar. Nós precisamos, gente, ser provisão na vida das pessoas. Nós precisamos ser a cura na vida das pessoas. Sabe por quê? Quando nós cuidamos daquilo que é do Senhor, o Senhor cuida daquilo que é nosso. Sabe o que sustentava Jesus? Sabe o que saciava a fome de Jesus? Era fazer a vontade do Pai, era fazer a vontade daquele que o enviou. Isso sim saciava a vontade, a fome de Jesus. Não é? Então, chegou um dia que eu saí desse lugar, dessa aldeia, eu saí desse lugar que limitava a minha visão, aonde eu estava na fila da bênção, na fila da cura, na fila do pão, e eu disse: eu estou no lugar errado. Eu preciso ser provisão na vida das pessoas. Eu preciso ser cura na vida das pessoas. Eu preciso estar ali para abençoar. E aí as escamas dos meus olhos caíram. Então, é esse alerta que eu quero fazer para você. É esse alerta que eu quero fazer para nós nesses dias. É sair deste lugar. É sair desse lugar de sensacionalismo, onde as pessoas vivem por emoção e pelo coração. E tudo que elas dizem eu estou sentindo no meu coração. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Desconfie de pessoas que cheguem até você dizendo: eu senti no meu coração. Porque, irmão, enganoso é o coração do homem mais do que qualquer outra coisa. Às vezes pode ser só emoção. Às vezes pode ser só uma emoção. E a emoção passa. Tudo isso passa. Não se deixe ser guiado pelo seu coração. Mas antes coloque o seu coração no Senhor. Coloque, não deixe ser levado pela sua força. Coloque a sua força no Senhor. Não deixe ser levado pelo seu entendimento. Antes coloque o seu entendimento no Senhor. Então, só assim nós teremos uma vida sadia, uma vida próspera no Senhor, uma vida com futuro e com destino no Senhor. Só assim, meu irmão e minha irmã. Então, esse é o